y al mismo tiempo viendo el testimonio de hermanos y personas que Dios ha cambiado su vida. Amén. Hay un alboroto porque los niños están indo para a escola dominical. Los niños até los 25 años pueden ir todos hacia atrás. Gostáis de reír? Hay aquí algunos que tienen menos que 25. Amén. Hay lugares sentados aquí adelante también, podemos sentar. El precio es lo mismo, de pie o sentado. Una de las cosas que siempre me ha encantado en la palabra de Dios es que siempre que Jesucristo iba y caminaba y llevaba su palabra, todos los demás lo escuchaban. Amén. Había un silencio absoluto. Yo a veces me pongo a pensar, nosotros hoy tenemos altavoces, ¿no? Y podemos el sonido espalharlo por toda la sala. Pero hay sitios donde la palabra no llega. Hay sitios donde hay impedimentos. Hay muros que nosotros muchas veces creamos porque queremos nos saciar, sí, pero de aquello que nos importa, de aquello que queremos, de aquello que anhela nuestro corazón. Pero muchas de las veces no nos queremos saciar de la voluntad de Dios en nuestra vida. Amén. Por eso, hermano, voy a orar, pedir a Dios que realmente nos dé palabra viva, palabra que va en contra de tu corazón, palabra que te quite dudas de tu corazón, de tu vida, que puede ser esa relación abierta con el Señor. Amén. Aleluya. Señor Jesús, Pai Santo, quero dar toda a honra e toda a glória, Senhor, quero pôr realmente diante de Ti, Senhor, e pedir-te, Deus meu, Senhor, que limpes meu coração, que limpes minha mente, Senhor, que apartes tudo aquilo que não é de Ti, Senhor Jesus, Pai, como podes utilizar como canal de água viva, Senhor, para os demais, Senhor, Pai Santo, que pueda ser uma palavra que possa ir em contra cada coração, Senhor, suprir cada anhelo, Senhor, suprir cada dúvida, Senhor, trazer verdade, Senhor, trazer luz, Senhor, no lugar onde há escuridão, Senhor Jesus, Pai, que possamos ser esses pontos de luz, Senhor, essa sal, Senhor, que realmente faça a diferença, Senhor Jesus, Pai. Não queremos mais ser como éramos, não queremos ser guiados através do Teu Santo Espírito, Deus meu, Senhor. Por isso, Pai Santo, toca cada coração, Senhor. Toca cada mente, Senhor Jesus, Pai. Que a palavra pueda trazer resoluções à sua vida, Senhor. Tudo isto pido em nome de Jesus. Amém? Amém, Senhor. Glória ao Senhor. É realmente com gozo, não? Eu quando escuto os irmãos a dar testemunho daquilo que eram, daquilo que faziam, daquilo que agora fazem em sua vida, não? Porque muitas vezes o intitular-nos como cristianos não é solamente conhecer a palavra de Deus. Amém? Há muita gente que vai, eu não tenho esse dom, que vai e estamos falando com ele e ele te saca um versículo como resposta, não? Há muita gente que conhece a Bíblia de trás para adelante, de adelante para trás, não? Ela sabe até de cor. Pero há muitas das vezes uma coisa que eu vejo que lhe falta. Sabes o que é isso? O que te importa saber a Bíblia se não a pones em prática? Amém? O que te importa saber a palavra de Deus se tu não lhe exercitas a cada dia? Amém? Porque a palavra de Deus é muito clara, não? A palavra de Deus é muito clara. Eu às vezes me acordo e esta manhã me pus a meditar e o Senhor dá-me uma palavra que realmente demonstre, pueda demonstrar aquilo que tu fazes em nossa vida e como tu és o testemunho vivo que pode obrar dentro de nós. E me he acordado de uma personagem da Bíblia, não? Do livro de Daniel. Podes abrir Daniel 1, por favor. Aleluia. Daniel 1. Daniel era uma personagem que a mim me encanta muito, não? Sua maneira de estar, sua decisão, sua firme vontade, o saber realmente de quem dependia, não? Ele tinha, como digo, um fundamento, não? E ele se ha agarrado de tal forma a esse fundamento que nunca lo ha largado, não? Se ha agarrado de tal forma a palavra de Deus, a Deus, que jamás, não importa o que viesse a sua vida, ele jamais se apartou dela, não? Lo ha vivido dentro de seu coração. Não importa as batalhas que muitas vezes vêm a nossa vida, não? E o Daniel me lo exemplificou nesta manhã, não? E eu quando estava lendo, disse, Senhor, isto sucede hoje em dia na igreja. Há a falta dessa fidelidade para contigo, Deus meu, Senhor. Há a falta de saberes que tu eres aquele que realmente salvas, amém? Há a falta de madurez da palavra, pero pondo-la em prática. Daniel em todo momento nunca se apartou dos seus lábios do caminho de Deus, amém? Pero em seu exemplo tampoco, sempre o seguiu, sempre o viveu. Esse fogo que ele tinha dentro dele,
No había nada ni nadie en el mundo que lo podía quitar. Amén. Vamos a leer a partir del versículo 1. Yo lo tengo en portugués, perdonadme. Las Biblias españolas de mi mano no colan. No ano terceiro del reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus, e a este levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e a pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei de Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxe alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como da dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento para que fossem competentes a assistirem no palácio do rei e lhe ensinassem a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária de finas iguarias da mesa real e do vinho que eles bebiam, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes a saber, a Daniel, a Belteshazzar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a de Azarias, o de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos para que permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel a misericórdia e a compreensão da parte do chefe dos eunucos. Amém? Vamos passar por aqui, vamos parar por aqui, não? Diz no 3º ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, diz ele que juntou todo tipo de pessoas cultas, com sabedoria, com boa aparência, diz a palavra de Deus, não? Diz assim, jovens sem defeito, pessoas perfeitas, não? De boa aparência, instruídos em sabedoria, doutos em ciência e versados em conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinassem a cultura e a língua dos caldeus. Amém? E naquela altura ele juntou um grupo de jovens para que fizessem parte da casa do rei. E a primeira coisa que Deus nos ofereceu foi de sua comida e de sua bebida. Delas iguarias, que aquilo que eu como, a vós outros não nos vai faltar. Amém? Pero Daniel vinha de uma família que era humilde. Daniel, meus irmãos, vinha de uma família onde conheciam a Deus, aquele que realmente liberava, não? E há uma coisa que hoje em dia vejo no livro de Daniel que ele veio passar em nossas vidas. Sabes o que é? Daniel, em nenhuma maneira, em nenhuma forma, ele que se juntou àquilo que o rei lhe tinha oferecido. As iguarias, a ele não lhe importava a comida, a carnal que se põe em cima da mesa, não? Senão ele tinha uma relação totalmente diferente. Daniel, quando chegou, ele disse, eu não me vou deixar contaminar. Eu não sei se era um temor, se tinha medo que se deixasse contaminar pelas coisas que eram oferecidas, não pelas riquezas, por todas essas coisas que oferece o mundo de hoje, e muita dela a gente se aparta do caminho de Deus, pelas coisas mundanas. Daniel não se interessou dessas coisas. Daniel se quis apartar. Daniel se quis cuidar. Daniel se ha resguardado de entrar na altura que estava o rei e todos aqueles que comiam de sua mesa. Amém? De todas as iguarias. É que é muito, como vou dizer em espanhol, é muito bonito tu dizeres, mira, eu tenho isto, eu tenho aquilo, aquele me ha dado isto. Daniel não, só tinha uma coisa em seu coração. Sabes o que é? Em primeiro lugar, me ha demonstrado uma verdadeira sabedoria. Sabes qual é? Humildemente se foi ao chefe dos eunucos e lhe pediu. A palavra de Deus diz que nós fomos a ver muitas delas vezes dizendo assim, não, eu não me contamino, me aparto para trás, não? Nem tampouco lo comunicamos. Daniel não. Foi pedir aos chefes dos eunucos, que havia uma autoridade nessa casa, se ele, por favor, não deixe que eu me contamine dessas coisas, amém? Não quero comer disso que o rei põe na mesa. A ele e as que os acompanhavam, não? Que eram 4. Dizer assim, por favor, não contaminar-se com finas iguarias do rei, nem com vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Amém? Mas Deus sabia que Daniel estava aí. Deus sabia aquilo que Daniel ia fazer na vida do rei Nabucodonosor, não? Que havia fazer uma diferença. E então ele deu compreensão ao eunuco para que esse desejo lhe fosse dado. Amém? Diz assim,
Deus concedeu a Daniel a misericórdia e a compreensão da parte dos chefes dos eunucos, não? Aí Deus começou a obrar naqueles que estavam aí. Começou a ver a diferença, não? E diz o chefe dos eunucos a Daniel: "Pero tenho medo de mi Senhor, el rei, que determinou que vuestra comida e vuestra bebida, porque, pois, veria ele o rosto mais abatido do que os outros jovens de vossa idade. Assim poreis em perigo minha cabeça para com el rei." Amém? Mira a coisa del eunuco, a preocupação. Tinha em sua mente, o rei tinha em sua mente que se eles comessem de sua comida e se comessem de sua bebida, tinham um rosto hermoso, não? Como se costuma dizer, não lhes faltava nada. E o eunuco, com medo que eles não comessem da mesma comida, que se sentissem abatidos diante do rei. Então, de quem era a culpa? Se eles não se alimentassem da mesma comida que o rei ponia sobre a mesa, ia a ser do eunuco, amém? Mas ele disse assim: não. Daniel aí nos mostrou mais uma vez com a sabedoria, dizendo assim. Então Daniel disse ao cozinheiro-chefe, e a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, os 4, dizendo: experimenta, peço-te, os teus servos, 10 dias, e que se nos deem legumes a comer, água a beber. Então se veja de tanto de ti esta aparência, a dos jovens, que comem finas iguarias del rei, e segundo vires, age com os teus servos. Amém? Daniel não se deixou contaminar, disse: dá-me legumes, dá-me água. Não queria comer da mesa del rei. Não é que ele não te vou dizer que ele se achasse: mira, sou digno de comer à mesa del rei. Não, ele não queria contaminar-se. Ele jamais se queria apartar daquilo para o qual tinha sido chamado. Amém? Ele queria ser a diferença, mas a diferença não era ele. A diferença era Deus, para que Deus pudesse obrar nesse reinado. Amém? Para que Deus pudesse falar. Porque diz na palavra de Deus, jamais assim, no fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Daniel não se deixou contaminar, comia legumes e bebia água, mas a aparência dele era melhor. Amém? Eu se fosse a falar por mim, hoje em dia, se me pusessem um choletão de 2 quilos, depois se pusessem um prato de legumes, pois eu não sei onde iria, não? Eu penso que ia ao choletão. Mas Daniel não se deixou contaminar. Diz assim: não, eu vim com propósito. Ai, meu chamado pelo qual estou aqui. Ha sido chamado à mesa do rei para quê? Para que pudesse ensinar. Amém? E diz assim: todos os jovens que tinham um rosto, uma aparência era melhor, estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou as finas iguarias e ele vinho que via dele e lhes dava sempre legumes. Estes 4 jovens, Deus deu conhecimento, a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel lhe deu a inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido de tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos nos trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e de todos eles foram achados outros, não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, e por isso passaram a assistir diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o rei lhes fez perguntar, os achou 10 vezes mais doutos que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até o primeiro ano de rei Ciro. Amém? Em todos os momentos, eles quando se alimentavam daquilo que Deus lhes dava, das coisas naturais. Amém? Eles só tinham 2 sentidos, tinham 2 motivos. A primeira é nunca apartar-se do caminho de Deus. Amém? Nunca apartar-se o pensamento. E Deus, em contrapartida, que ha hecho a estes 4. Os demais eram cultos, os demais também eram aparentes, porque foram todos escolhidos da mesma linhagem, não podemos dizer. Mas eles tinham uma ou outra ensinança. Não se deixavam contaminar com as iguarias do mundo, não? Com aquilo que o mundo que tu pode dizer que te oferece hoje. O mundo te oferece tantas coisas, te põe tantas coisas na mesa, que muitas das vezes te olvidas de quem realmente te ha criado. Muitas das vezes só pões Deus quando estás passando por malos momentos. Só te acordas de Deus quando estás no laborreiro. Só te acordas de Deus quando tens um enfermo em casa. Nunca te acordas de Deus quando estás com alegria, com gozo, com tua família. Eu em todo momento digo assim, em todo momento tens que dar graças a Deus. Mas Daniel jamais deixou contaminar as coisas que o rei lhe queria dar, não? Porque tinha sido um decreto que dizia que comam aquilo que eu como, como se fosse uma obrigação. Mas Daniel foi com mansidão e humildade e pediu ao chefe de Deus: por favor, não me deixes contaminar. Não quero comer, não quero beber daquilo que eles comem e que eles bebem.
No, él quería estar puro. Amén. Quería que hubiese una pureza. ¿Para qué? Para que Dios hablase a través de él. Amén. Y la palabra de Dios lo confirma. No había nadie. No había doctores, no había, ¿cómo es que se llama? No fueron achados otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías, y por eso pasaron a ser diante del Rey de Dios. Amén. E eles os quatro, não havia outros que tinham a sabedoria deles. Sabes porquê? Porque não era uma sabedoria que era corruptível. Amém. Era uma sabedoria que lhes era dada desde o alto. Mas o que é que isto lhes levou a estes quatro personagens? Que ha sucedido de seguida? Com o mesmo rei e com as mesmas personagens. Que ha sucedido a Daniel? Que ha sucedido com seus irmãos? La envidia del mundo, ¿no? Comenzaron a ver que ellos eran los escogidos. Vamos a pasar a Daniel 3. El rey de Nabucodonosor, ¿no? Empezó a ver cómo iba a vida, comenzó a perderse, comenzó a apartarse, dejó realmente de escuchar a Daniel a los demás, y comenzó a escuchar a los demás, él comenzó a hacer una estatua de oro, lo ha hecho una imagen en el medio de su pueblo, y todas las veces que el signo tocaba, su pueblo lo tenía que adorar a él. Todo su pueblo, todo su reinado. Ha hecho una ley, pero no que esa ley saísse de él, sino que saíram daqueles que acompanhavam Daniel. Amém? Dizer assim, por que não haces isto, isto e isto? E lo fizeram a ele fazer uma lei com o selho real. Amém? Dizer assim, o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de anchura. Levantou num campo de Urá, na província de Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais da província para que viessem a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Amém? O que estava este rei fazendo no poblado nesse momento? Estava criando idolatria. Amém? Pero não uma idolatria sana, senão para que o adorassem a ele, como se ele havia hecho grandes coisas, como se ele havia hecho grandes diferenças. Em contrapartida, nada tinha hecho esse rei. Senão tudo aquilo que tinha sucedido em sua vida foi através das visões que Daniel tinha. Amém? Todas as bendições que tinha esse povo era através dos servos que Deus ha posto neste reinado, não? Mas não, ele se olvidou de todo muito rápido. Eu vou fazer uma imagem de ouro, vou pôr lá aqui e me vão adorar a mim. E dizer assim, nisto o arauto apregoava em alta voz, ordena-se a vosotros, los pueblos, las naciones, homens de todas las lenguas, no momento en que ouvirdes el son de la trompeta, del pífaro y de la arpa, de la cítara, del salterio, de la gaita de foz, vaya tantas gaitas, y de toda sorte de música, que vos prostraréis y adoraréis a la imagen de oro que el rey Nabucodonosor levantó. Amén. Por todo sonido, diz assim, que realmente adoreis a ele. Qualquer que não se mostrar e não adorar será, no mesmo instante, lançado na fornalha de fogo ardente. Amém? Ele ha imposto uma lei de tal forma que quem não adorasse a ele, se moria. Quando fosse tocado o som da trombeta, quem não adorasse ao rei, lo matavam. Mira a autoridade que este rei pensava que tinha, que podia matar em seu nome. Amém? Podia ser com o povo dele o que queria, o que lhe dava na gana. Se não me adoras a mim, te mato, tío. Vai, siga. A la fornalha del oro. Muitas das vezes, no mundo em que estamos, em que vivemos a cada dia, isso sucede. Há pessoas que pensam que têm mais autoridade que Deus. São totalmente equivocadas porque Deus depois vai fazer justiça em sua vida. Amém? E nos vai utilizar a nós outros, aqueles que realmente somos seus filhos, aqueles que fazem sua vontade, aqueles que andam segundo o ensinamento de Deus, a trazer discernimento a essas pessoas. Nós estamos aqui para fazer essa diferença. Nós estamos aqui para despertar aqueles que dormem, para chamar a razão e demonstrarmos que Deus é daquele que julga cada dia. Amém? Deus é o que tem autoridade para dar e para tirar a vida. Amém? Mas solamente Ele, o rei Nabucodonosor, diz ele, não, mira, se não me adoras te mato, tío. Vais ao grilo, vai, em cima da plancha dos dois lados. Não tens hipótese. Portanto, quando todos os povos ouviram a som da trompeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, de toda a terra, sorte de música, se prostraram os pueblos, naciones, homens de todas as línguas,
y adoraron la imagen de oro que el rey Nabucodonosor tenía levantado. Ahora, en el mismo instante, se llegaron algunos hombres caldeos y acusaron a los judíos. Dijeron al rey Nabucodonosor: "Oh rey, vive eternamente. Tú, oh rey, baixaste un decreto pelo cual todo hombre que oísse el son de la trompeta, del pífaro, de la arpa, de la cítara, de los salterios, de la gaita de fogos y de toda sorte de música se postraría y adoraría la imagen de oro. Y cualquier que no se prostrase y no adorase sería lanzado en la fornalha de fuego ardiente, el horno de fuego ardiente." Amén. Cualquier que no se prostrase sería lanzado a la fornalha de fuego ardiente. Há uns homens judíos que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia. Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso a ti. Aos teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que has levantado. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego e trouxeram estes homens perante o rei. Ele falhou Nabucodonosor e lhes disse: "É verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos que quando ouvires o som da trompeta, del pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de fogos, prostrai-vos e adorai a imagem de isso. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardiente. E quem é Deus que vos pode livrar de minhas mãos?" Amém? Ele os mandou chamar, não? Os demais o ouviram e passavam. E cada vez que tocava a trompeta, eles, em lugar de adorarem e idolatrarem a imagem de ouro do rei Nabucodonosor, não, adoravam a Deus. Eu tenho uma outra Bíblia, diz que cada vez que o sol se levantava, eles abriam as ventanas e se punham e adoravam a Deus, desde a alba, do amanhecer até ao meio-dia, só adoravam a um Deus, ao Deus vivente. Amém? Pero os demais não sabiam, não viam. Tu te podes imaginar, não, num castilho onde estavam vários quartos, várias coisas, e os demais passavam, em vez de ver adorar a estátua do rei, não vinham adorar os outros deuses. Mas entrou na ira a los demais, aos que foram acusar, não? Por isso foi essa lei, para que não adorassem a nadie mais, a não ser ao rei Nabucodonosor. Ele ha metido o seu selho. Pero estes três jamais se apartaram do caminho pelo qual foram predestinados. Amém? Eles tinham um fundamento perfeito, e esse fundamento era Deus. Eles tinham algo de onde não aprendido a depender. E esse algo é aquilo que lhes podia dar a vida eterna. Amém? É aquilo que nos pode a nós outros acompanhar a cada dia. E dizer assim, mas o rei disse assim: "Mira, quando tocar a trompeta, se vós outros não me adorares, vos echo na fornalha del fuego." Achas que Deus aí te vai salvar? Em contrapartida, nós outros muitas vezes temos problemas em nossa vida bem menos importantes ou menos grandes, não? Não tão grandes da fornalha de fogo, e parece que ficamos debilitados. O rei nos disse a eles claramente: "Se tu me adorares a mim, te echo na fornalha, te queimo, te moras aí queimado." Amém? Amém. Muitas das vezes nós outros passamos uma coisa de nada e parece que ficamos todos atemorizados. Este em nenhum momento mostraram temor del rei Nabucodonosor. Amém? É mostrar que tinham temor sim para Deus. Amém. Aquele que realmente acompanha em todo momento. Amém? Diz assim: e respondeu Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei. Sempre os três nos apartavam uns dos outros e disseram: "Ó Nabucodonosor, é isto, nós outros não necessitamos de responder. Porque se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de ouro ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes." Então o rei Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto, de Sadraque, Mesaque e Abednego, e ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que costumava. Amém? Em nenhum momento eu sei assim: "Mira, não nos importa. Nós outros sabemos a quem servimos." Amém. Se o Deus que nós outros servimos, se Ele nos quiser livrar da fornalha del fuego, Ele nos livra, não é problema, não te preocupes. Pero jamás te adoraremos a ti. Amém? Jamás deves adorar a um ídolo, não? Jamás deves adorar a algo que não seja Deus.
Porque ninguém é digno de ser adorado da maneira que és Deus. Eles aqui não tiveram medo, não tiveram temor, pero jamás te vamos a adorar a ti, a uma imagem de ouro. Que diferença podia ser essa imagem de ouro em suas vidas? Não nos podia dar nada. Cortado os cachos, podíamos comprar algo de comida e mandar para a África, não? Era a realidade. Pero de que te servia de nada? Porque lo que interessava a eles é demonstrar que o Deus a quem eles continuamente oravam, adoravam, amém? Les ia demonstrar que iam ser salvos, amém? Eles não tinham firmes, eles não tinham medo daquilo que ia suceder com sua carne. Sabes porquê? Porque eles sabiam que sua alma estava salva, amém? Porque eles sabiam que o Espírito Santo estava em eles. Eles sabiam que jamais lhes havia acontecido nada, que não havia nada no mundo que podia impedir que a vontade de Deus havia sido hecha em sua vida, amém? Não há nada neste mundo que pode impedir, senão nós outros mesmos, amém? Eu às vezes escuto dizer assim, ai, é passado tão mal, o diabo não me larga, não sei o quê. Mire, o diabo às vezes leva com culpas que eu até me ponho assim, será que é o diabo? Ele leva com as culpas todas, tudo que passa em minha vida é o diabo. Ai, não sei o quê. A ver se a culpa não é nossa. A ver se nós outros, quando nos pomos de pé em lugar de nos apresentarmos diante de Deus, Senhor, eis-me aqui, te entrego este dia, guarda-me, haz tua vontade em minha vida. Ou saímos de casa correndo, nos olvidamos quem realmente tem importância em nossa vida, e depois sucede alguma coisa que botamos as culpas ao diabo. O diabo me ha atacado. Sabes porquê que te ha atacado? E porque te ha vencido? Porque por la manhã não nos és leal, Senhor. Porque por la manhã não has dito, Senhor, guarda-me neste dia. Senhor, que todos os impedimentos que venham sobre mim, tu los rechaces. E se há provas que vêm na tua vida, é porque Deus deixa que venham à tua vida e Ele sabe que tu las vas a passar. Amém? Pero não encontra a partir del cristiano e dizem, a culpa não é minha, ha sido dele. Ele leva com as culpas todas, ele levou na cruz, esse não é. Pero não, vamos voltar a lo mesmo, eu não quero fugir daquilo que o Senhor me ha dado. Diz assim, ordenou aos homens mais poderosos que estavam em seu exército, o rei, que atassem a estes três, de Sadraque, Mesaque e Abednego, e os lançassem na hornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com seus mantos, suas túnicas, seus chapéus, suas roupas, e foram lançados na hornalha, no horno, de sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa, tinha tanta força, estava tanta coisa que as chamas de fogo mataram a los homens que echaram estes três. Tu imagínate, não? Imagínate, iam para echar só os três, pero ao echar estes três, os que morreram foram os que os transportavam hacia aí. Imagínate o calor que aí estava, pero por la fúria del rei, não? Porque ele ha ficado furioso, pois, mira, manda calentar a hornalha 7 vezes mais que aquilo que está. Pois, echa madeira aí para dentro, não? Vão a queimar, já não saem mais daí. Esse era seu pensamento, que podia ser com eles o que hacía com os demás. Pero se ha olvidado uma coisa muito importante, que Deus estava com eles. Amém? E é isso que eu te quero dizer nesta manhã, Deus está contigo igual, como com Daniel. Pero claro, não nos podemos deixar contaminar com as coisas que o mundo nos oferece. Porque em primeiro lugar, é Deus que deve estar com nós. Amém? E ele assim, mira, os homens que foram atados, a palavra era urgente, a fornalha estava sobre maneira acesa, que as chamas de fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro, de cima. A Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes três homens caíram atados dentro da fornalha, sobre maneira acesa. Como estás? Abednego caíram atados dentro do horno de fogo ardiendo. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, não? E lhe disse aos conselheiros, pero não hemos lançado nós outros três homens dentro do fogo? E eles responderam ao rei, sim, é verdade, ó rei. E tornou ele e disse, pero eu vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a hijo de Deus. Então chegou Nabucodonosor à porta do horno, não? Sobre maneira acesa, continuava aquele fogo aí. E falou e disse, Sadraque, Mesaque e Abednego, servos de Deus Altíssimo, saíde e vinde. Não? Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram no meio do fogo. Amém?
Tu imaginas que se passaria na cabeça desse rei? Quando de cima do horno olhava para dentro, em vez de ver os 3 que ha enfiado, dizia que viam 4. Depois que esse rei flipou. Como é possível? Porque não é uma coisa normal aquilo que Deus faz em nossa vida. Aquilo que Deus faz em nós não é algo que muitas vezes é visível diante dos olhos do homem. Sim, é visível. Mas também através de nossos hechos, através de nossos exemplos, através de nossas atitudes. E eles foram lançados. Tu vais a ver, às vezes vemos numa película, não? Quando alguém é echado ao fogo, te faz uma coisa. E a Bíblia diz que não, conforme foram lançados, diz que passeavam no meio do fogo. Não havia nada que eles podiam tocar. Não vos quero dizer para que se metam no horno em casa, não se metam dentro do horno. A ver, não lo provem em casa. Deixar isto bem claro, não lo provem em casa, não se metam no horno, não lo ponham a 250 graus a provar como estão. Porque estes, a palavra de Deus lo confirma que não se deixaram contaminar com as iguarias do rei. Amém? Eram puros. Por isso, eles ao ser echados no horno, não lhes ha sucedido nada. E diz ele, quando eles caminavam não eram 3, que era 4, porque o 4 tinha a semelhança de um Hijo de Deus. Amém? E diz ele assim, e o rei chegou aí, diz ele, o horno continuava sobre maneira acesa, e diz, por favor, salid. Diz ele, e eles saíram no meio do fogo, juntaram-se aos sátrapas, aos profetas, aos governadores, aos conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens. Nem foram chamuscados os pelos de sua cabeça, nem os mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passará sobre eles. Amém? Dizer, quando eles saíram, que estavam todos os governadores, como se diz, eu para fixar nomes não vejo. Dizer assim, os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei, todos aqueles que acompanharam o rei quando fez essa lei. Amém? Lo viram, foi justificado por seus olhos, não? E quando ele saiu do fogo, nada lhes tinha sucedido. Dizer, nem ele pelo, tu imagina até que minucioso és Deus. Dizer, nem ele pelo, tu podes imaginar quando está muito fogo, não? E metes alguma coisa, é o mais frágil, é o pelo, não? Nem o pelo estava chamuscado. Nada lhe tinha sucedido. Pero a palavra de Deus lo confirma de várias maneiras, e te puedo exemplificar. Diz a palavra de Deus que não há um pelo de tu cabeça que caiga sem que ele o sepa. Amém? É verdade. Omnipotente, omnisciente e omnipresente sempre. Tudo lo sabe, tudo lo vê e tudo lo pode. E não há nada neste mundo que te pueda apartar de tu amado. Se realmente serves ao Deus viviente. Amém? Se realmente pones em prática aquilo que tu lês. Se realmente usas a palavra de Deus para hacer a vontade de Deus. Amém? E aqui que não havia nada. E conforme ele saiu, o rei, mais uma vez, não? Diz, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu ángel e nos livrou a seus siervos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão a seu Deus. Amém? Em nenhum momento eles disseram que iam idolatrar ao rei, dizer assim, preferiram que fossem echados no fogo. Preferiram morrer al velho homem, podemos dizer, à carnalidade. Amém? Pero queriam manter-se vivos em sua alma, em seu coração, porque quem habitava aí era Deus. Amém? Essa é a palavra que Deus me ha trazido esta manhã para te comunicar e dizer que, mira, não importa as coisas que te oferecem, o rei lo tentou, não? Sua maneira de ser, sua maneira de viver, mas a partir daí, diz ele assim, eles não se entregaram, nem a meus mandatos, nem a meus estatutos, disse o rei, não? Senão sempre se manteram firmes com seu Deus. Amém? E essa é a pedra angular dentro de nós outros que nós devemos manter viva. Amém? É sobre ela que nós outros devemos pôr todas as coisas que sucedem na nossa vida. Diz logo assim, porque não há outro Deus, diz assim, perdonai. Portanto, faço um decreto, logo no momento, pelo qual todo pueblo, nação, língua que disser blasfémia contra Deus, Sadraque, Mesaque e Abednego, sejais despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. E então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque, Abednego
na província de Babilônia. Amém? A partir do rei, quando viu tudo isto, eu aqui nesta passagem, eu tenho um estudo bíblico em que é lido e diz que ele nos deu tudo aquilo que tinha para que eles pudessem realmente continuar a servir ao Deus vivente. Amém? Mas eu te quero dizer uma coisa nesta manhã. E te digo a ti para que tu realmente o tenhas em conta. Como já repeti várias vezes, muitas das vezes passam a suceder coisas nas nossas vidas que nós outros não a temos em conta e não a pomos diante de Deus. Alguma dúvida, alguma desconfiança, não? Essa desconfiança que se diz em espanhol também, quando desconfias de algo, não o que se está passando, ou quando pensas que alguém está fazendo algo que não deve ser, e não o tens em conta. Há alguém muito acima de ti que o está mirando. Há alguém que vai trazer justiça sobre essa vida. Há alguém que vai trazer à luz aquilo que se encontra em obscuridade. Amém? Por quê? Porque nosso Deus é um Deus justo. Tem temor, sim, mas não ao irmão que está a tu lado. Tem temor, sim, não àquilo que pode suceder no caminho para casa, no caminho para o trabalho. Se não tem temor, que um dia a ira de Deus venha sobre a tua vida e não estás preparado, la puedas perder, pero não o teu corpo, senão com a tua alma. Amém? É esse temor que devemos ter dentro de nós outros. Temor de perder nossa relação com Deus. Estes três, não? E Daniel lo ha demonstrado. Não havia nada que pudesse fazer com que apartemos. E hoje em dia, o que está sucedendo, e se vê em várias igrejas, a gente está apartando do caminho de Deus. Por coisas que são oferecidas que não têm valor. Por coisas que têm e no dia de manhã não têm. Mas com Deus é diferente. Aquilo que Deus te dá, te dura para sempre. Aquilo que Deus te dá, nadie te lo pode quitar. A salvação é tuya. Não tens que depender do irmão que está a tu lado para ser salvo. Não tens que aprender a depender de Deus. Amém? A dependência deve ser única e totalmente de Deus. E não esperar que o irmão venha e mira, te vou a levar. Sim, o irmão te pode encaminhar, te pode mostrar, mira, este é o Deus que verdadeiramente salva. Jesus, quando começou o culto, dizia, não? Que o manto se rasgou. E o manto, quando foi rasgado, não foi de abaixo hacia arriba, para que realmente pudéssemos entrar em contato com Deus, não. O manto, quando foi rasgado, foi de arriba hacia abaixo, de maneira que nenhum homem lo podia ter hecho, senão que foi Deus que ha hecho isso. Amém? Por isso, a porta está aberta para que tu te deleites delante de Deus, para que tu hablas com Deus conforme hablas comigo. Muitos daqui não hablam muito comigo, não passa nada. Mas eu quero que hableis mais com Deus do que comigo. Amém? Que realmente vossa relação não se enfrieça, não? Que não enfrie. Mantenha uma relação quente com Deus, a cada dia, a cada momento, em cada pensamento. Mira, os três foram lançados no horno, não? Del fogo ardiente. Não nos ha passado nada. Quanto mais exemplos necessitamos nós outros para aprendermos a confiar em Deus? Eu digo nós outros, eu hablo entre todos, eu não me excluo. Quantos exemplos mais necessitamos? Quantas vezes temos que ler mais a Bíblia e dizer assim, mira, isto é o que pode suceder na nossa vida. Isto é o que Deus tem preparado para a nossa vida. Amém? Amém. Aleluia, Senhor Jesus. Não sei se me he esticado, mas dessa vez. Queria também, hoje é dia de Santa Ceia. Amém? Queria pedir ao irmão Jesus e ao João que viessem adelante. 1 Coríntios 11. Aleluia. 11 del 17 al 34 lo voy a ler. Isto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado de haver divisões entre vosotros e vos reunís na igreja, ou em parte o creio, porque até o que mesmo importa é que haja partido entre vosotros, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é assim, Senhor, que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, e ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casas onde comer e beber, ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais que nada têm, que vos direi louvar-vos-ei, nisto certamente não vos louvo.
Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus da noite em que foi traído tomou o pão e tendo dado graças o partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vosotros, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de saciado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice será a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe o juízo para si. Eis a razão que há muito de vós, muitos que sois fracos, que sois enfermos, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para que não sermos condenados pelo mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não reunir para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter com vocês. Amém? Então, irmão, eu te vou deixar um minuto, não? Para que penses, tens alguma ira com algum irmão, ou se há algo que realmente pode intrometer que Deus ha hecho algo contigo, não? Que puedas pensar, puedas meditar sobre isso. E todos aqueles que foram batizados, todos aqueles que podem vir tomar a Santa Ceia, aqueles que não foram batizados e têm a noção que se querem batizar numa próxima oportunidade que haya, e têm a sentir que realmente dê valor ao sangue e ao pão, não? Ao corpo e ao não, que realmente o tenhas em conta. E se tens que pedir perdão, aproveite e pida perdão na hora. Alguma dúvida, algum engano, alguma coisa que tenhas dentro de ti, tenhas sentir que necessites de pedir perdão, pois lá vou agora. Amém? Queria chamar ao grupo de alabança que pudesse subir. Aleluia. Señor, este es el pan que simboliza tu cuerpo, maltratado, partido. Este cuerpo que ha sido despojado, queremos celebrar que tú nos has hecho cuerpo tuyo y que tú nos has bendecido a través de tu sacrificio. Amén. Aleluya, Señor. Esta es la sangre que simboliza el vino, que simboliza la sangre de Cristo, que nos limpia de todo pecado, de toda la iniquidad. La verdad, pues lo vamos a tomar para que la verdad, la sanidad, la santidad venga a nuestra vida, Señor. Por eso bendícelo, Señor, que la verdad nos caen bien en nuestros cuerpos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Pasando,